Miqueias capítulo 1, nessa noite. Eu peço que os irmãos prestem atenção na leitura, pois essa é a palavra do Deus vivo. Nosso Senhor diz assim, através do profeta: palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó, em Bet-Leafrá. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laques. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresete-Gate. As casas de Axibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressá. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te, por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Até aí, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Senhor, o Senhor é justo e poderoso, e esse texto que nós lemos nos lembra da tua santidade, da tua justiça. Nós clamamos, amolece os nossos corações, para que a tua palavra possa nos transformar poderosamente. Abra os nossos olhos para ver a tua glória, a tua justiça, e trabalhe em nossas vidas segundo o teu santo querer. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, existem temas ou assuntos nessa vida que nós não gostamos muito de falar sobre. Desde ações supersticiosas, que nós sabemos que não tem poder nenhum, como bater na madeira, que muitas pessoas fazem para evitar o mal quando algum assunto é tocado, até mesmo para o simples evitar certos assuntos. Você talvez já presenciou algumas pessoas conversando sobre algo e você diz, olha, eu não quero falar disso, eu não gosto de conversar sobre isso. Geralmente é alguma coisa relacionada à morte, mas não necessariamente à morte. Talvez histórias da sua vida, situações que aconteceram, situações as quais foram difíceis para você, você sofreu muito e você não gosta de comentar a respeito desses dias. Todos nós temos assuntos os quais gostamos de evitar ou não gostamos de falar sobre. Muitas vezes o motivo pelo qual não gostamos de falar é porque nós temos uma falsa segurança de que se não falar sobre, aquilo não é real. Então, nós não falamos sobre a morte, porque a morte é algo terrível, difícil e triste, e quando nós falamos sobre ela,
é como se ela se aproximasse de nós, ou como se nós estivéssemos nos lembrando que ela é uma realidade e ninguém consegue escapar dela. Por isso, nós não falamos sobre, para ficarmos na segurança, em um mundo irreal onde isso não existe. Um desses assuntos, além da morte, os quais nós não gostamos de falar, e muitas vezes na própria igreja não é falado, é o julgamento de Deus. Ninguém gosta, ou pelo menos a princípio, não gostam de vir para a igreja e ouvir uma palavra sobre o julgamento de Deus. Nós queremos e gostamos de ouvir sobre o amor de Deus, a misericórdia, as graças, a bênção, as bênçãos que Deus nos dá. Julgamento, punição, não queremos falar sobre isso. Mas, irmãos, a Bíblia enfatiza e fala frequentemente a respeito da justiça de Deus e da punição que os pecados merecem. A Bíblia nos ensina, o salário do pecado é a morte. Não há outra escapatória, não há outra solução. Por isso, deixar de falar sobre o julgamento de Deus apenas nos traz uma falsa segurança. Não faz com que isso não seja real. A Bíblia nos mostra que é real. E principalmente os profetas, principalmente o livro de Miqueias. Esse profeta do Senhor nos fala muito a respeito do julgamento de Deus. Por que estudarmos o profeta Miqueias, então? Primeiro, porque nós não temos o costume de ouvir a respeito do julgamento de Deus, que é um tema importante e todos nós precisamos ouvir. Mas além disso, Miqueias foi um profeta que profetizou durante vários anos. Alguns estudiosos cogitam entre 25 a talvez até 50 anos, algo nessa faixa de período de tempo que ele profetizou durante os reinados desses 3 reis, como ele nos ensina no versículo 1, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E esse tempo que ele profetizou, ele presenciou a queda do reino do norte, Samaria, sua capital, tomada em exílio, e também a queda do reino do sul. Não somente ele presenciou, como ele avisou que isso aconteceria. Miqueias viveu em um tempo, como o reverendo Hernandes Dias Lopes descreveu, em que o povo estava em um galopante afastamento do Senhor. Crise econômica, social, política e até mesmo religiosa. Talvez, se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber que não era tão diferente dos tempos que nós vivemos. Tempo de divisão política, crise econômica, confusão social, confusão religiosa e muitos outros problemas que estão acontecendo. Por isso, a palavra de Miqueias, ela não é apenas importante para nós, por nos lembrar da justiça de Deus, mas também ela é muito atual e fala para pessoas que vivem em uma sociedade que está se afastando de Deus cada vez mais, como a nossa sociedade. Por isso, nós vamos passar um tempo estudando este livro, que fala sobre o julgamento de Deus, mas não só o julgamento, também fala da salvação e nos dá esperança. O que nós aprendemos, então, nesse primeiro capítulo, nosso primeiro estudo neste livro? Nós vamos ver que o Senhor Deus, Ele vai descer em poder para julgar a idolatria e todo tipo de pecado. Uma mensagem simples, um anúncio direto que o profeta nos dá. O Senhor Deus, Todo-Poderoso, descerá em poder para julgar a idolatria e todo tipo de pecado. Veja, do versículo 2 ao 7, em primeiro lugar, que o Senhor Deus descerá em poder para julgar a idolatria. É o que o profeta está dizendo. Depois o versículo inicial, em que ele nos dá a informação histórica sobre ele, nos diz de onde ele veio, o período em que ele profetizou e para quem que ele profetizou, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Ele começa, no versículo 2, a sua primeira mensagem. E a primeira coisa que ele faz é convocar as nações. Ele diz no verso 2, ouvi todos os povos, todas as nações, ouçam, prestem atenção.
não somente convoca os povos, as nações para ouvir, prestar atenção, mas também diz que o próprio Deus é testemunha contra essas nações. Ele diz: ó terra e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu santo templo. Deus está nos convocando a ouvir o que Ele tem a dizer. Que Deus é esse? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que não há outro como Ele, o Deus do seu santo templo, que é santo, santo, santo. É este Deus que é testemunha contra as nações, que aqui são convocadas para ouvir. Qual é a declaração, então, que as nações devem ouvir? No versículo 3, o profeta diz: olha, este Deus está descendo para julgar. É o que ele diz: porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. O que vai acontecer com a descida do Senhor em poder? Algo terrível e devastador. Veja, versículo 4, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Queridos, essa mensagem é importante para mim e para você, porque o julgamento de Deus é verdadeiro, real. E quando o Senhor Deus desce em poder, o seu poder faz com que até mesmo os montes derretam. Preste atenção na imagem que o profeta está tentando nos ensinar. Imagine uma montanha grande, vistosa, forte. Agora imagine essa montanha derretendo e se desfazendo aos poucos. Aquilo que é sinal de poder, aquilo que é sinônimo de força. Uma montanha, um monte que não se move, nem se abala, derretendo diante do poder de Deus. Há alguns anos atrás nós vimos, aqui no Brasil, em Brumadinho, algo semelhante a isso, quando aquela barragem despencou. Se você viu os vídeos, você percebe aquela grande quantidade de terra se desfazendo, como se fosse um rio. Mas não é água, não é rio, era a terra se derramando e destruindo tudo que tem por baixo. O profeta continua e diz: olha, é como se fosse cera derretendo diante do fogo. Um monte, uma montanha, sinônimo de força, poder e estabilidade, derretendo, como a cera se derrete diante de Deus. É assim que Deus descerá, em poder, em poder. Qual o motivo da descida do Senhor? A transgressão do seu povo. Versículo 5. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém. Aqui o profeta cita as capitais dos reinos: Samaria, o reino do norte; Jerusalém, o reino do sul, como símbolo de toda a nação. Deus está dizendo: eu descerei em poder, poder incomparável, indescritível, para julgar o pecado do meu povo, Samaria e Jerusalém. Por isso, o Senhor continua, versículo 6, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar em suas pedras, as suas pedras para o vale, e descobrirei os seus fundamentos. O profeta continua a descrever o poder da justiça de Deus, que irá dizimar toda aquela cidade. A cidade se tornará um monte de pedras, de escombros. As fundações da cidade serão descobertas, no sentido de trazidas à superfície, ou seja, completamente viradas de cabeça para baixo. O que deveria ficar debaixo da terra, que é a fundação, a base de toda a construção, será descoberto, trazido para cima, totalmente revirado. É assim que Deus fará. E ele continua a explicar o motivo no versículo 7. Por quê? Porque por causa da idolatria do povo, todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Essa idolatria, o nosso Senhor compara à prostituição e diz: e todos os salários de sua impureza serão queimados. Salários de impureza, salários de prostituição é uma outra forma de traduzir esse texto. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão.
Existem evidências que apontam que a idolatria do povo de Israel se tornou a tal ponto, toda a nação do norte e também do sul, que não somente eles se prostituíram adorando outros deuses, mas adotaram práticas de adoração imoral no culto pagão que eles ofereciam. Ou seja, eles se prostituíam como ato de adoração. Não apenas se prostituíram adorando, mas também para adorar a estes falsos deuses. Queridos, o pecado do povo de Deus não fica descoberto. Deus vê e Deus desce em poder para julgar a idolatria e a prostituição. A idolatria e a prostituição. O Senhor Deus descerá em poder para julgar a idolatria. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu não tenho práticas de idolatria cultual, com prostituição cultual, como acontecia naquela época, mas, meus irmãos, a idolatria está presente no coração de todos. E se não for pela graça de Deus, nós seremos vítimas ou seremos o alvo deste mesmo julgamento, dessa mesma descida. Se você acha que você não tem nenhuma idolatria no seu coração, você provavelmente não se conhece. Pare e reflita como está a sua vida. Quais são as suas prioridades? Você vai começar a listar coisas boas, bênçãos do próprio Deus. Mas se você parar para pensar, você vai perceber que rapidamente essas coisas boas se tornam ídolos na sua vida. O dinheiro que você tanto busca para dar uma vida boa para sua família, que é algo bom, um objetivo nobre, se torna a sua prioridade. E por causa do dinheiro você abandona os seus princípios, você abandona até mesmo Deus. Você não vem mais à igreja porque você precisa trabalhar e trabalhar e trabalhar. Você não participa mais das reuniões do povo de Deus, porque você não tem tempo, porque você precisa correr atrás dos seus sonhos. E veja, a sociedade prega essa mensagem e te incentiva. Levante, vá, conquiste os seus sonhos. Priorize a sua vontade, o que você quer, queridos, você está fazendo o que o povo de Deus fazia. E Deus desce em poder para julgar a idolatria. Talvez não é o dinheiro o seu problema, talvez seja a sua família, os seus filhos. E por causa da sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, você abandona tudo e você troca tudo por causa deles. Bênçãos de Deus, presentes que Deus nos deu, é verdade. E nós devemos valorizar e priorizar aqui neste mundo, é verdade. Mas nunca idolatrar. Nunca elevar essas coisas acima do próprio Deus. Só há um Deus. E só Ele é digno de adoração. Nada mais. Nem eu, nem você, nem os seus filhos, nem o dinheiro, nem o status. Nada. Cuidado. Se você está se percebendo culpado da idolatria, cuidado. Deus descerá em poder para julgar toda a idolatria. Irmãos, essa mensagem é importante. Ela é importante porque ela nos acorda e nos incomoda. Porque, de certo modo, assim como nós evitamos falar algumas coisas para ter a falsa sensação de que essas coisas não existem, nós temos a falsa sensação de segurança porque Deus está aos nossos olhos distante. Como assim? Nós sabemos que Deus é santo e Ele é transcendente, e Ele é completamente outro. Nós sabemos que Deus habita em seu lar celestial, no seu trono de graça. Nós não estamos falando de um lugar físico, é claro. Os céus não conseguem compreender o nosso Deus. Ele está presente em todo lugar, mas de uma maneira espiritual, de uma maneira figurada, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é santo, Ele habita no seu salão do seu trono de graça. Santo lugar, santo, santo, santo. Como o próprio profeta diz, o Senhor Deus, desde o seu santo templo. E isso nos faz achar, erradamente, que Deus está longe. E se Deus está longe, o julgamento está longe. Se o julgamento está longe, nós estamos bem e podemos continuar a viver a nossa vida num mar de idolatria, nos rebelando contra Deus em uma falsa segurança. É assim que o mundo vive. Por que quando você vê um amigo seu que não conhece a palavra de Deus fazendo algo horrível,
talvez tendo o caso com uma outra pessoa casada. Eu estou apenas dando um exemplo aqui, não estou pensando em nada específico, apenas uma ilustração. E nesse contexto você chega, olha, isso que você está fazendo não é legal, não é bom, você deve parar. E a pessoa diz, olha, a vida é minha, só Deus pode me julgar. Cuide da sua vida. Eu não pedi a sua opinião. E você se preocupa, mas veja, o que você está fazendo é errado. E há consequências para o erro, para o pecado, mas a pessoa não se preocupa. Porque aos olhos dela, Deus está no seu santo templo, longe. Queridos, essa pessoa precisa ouvir que Deus descerá. E quando Deus descer em poder, ai daquele que cair em suas mãos. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Se você, mesmo no meio do povo de Deus, vive uma vida assim, eu posso postergar o meu arrependimento, eu posso postergar, adiar a minha entrega a Jesus Cristo, porque Deus está longe. Quando eu ficar mais velho, eu me entrego a Ele. Eu estou seguro, estou saudável, uma vida tranquila, moro numa cidade segura, como a cidade que moramos. Está tudo bem. Eu não preciso me preocupar com essa história de pecado, julgamento agora. Está longe, Deus está longe. Meus irmãos, Deus descerá em poder. E se as montanhas derreterão diante desse poder, imagina o que acontecerá com você. Arrependa-se agora. Ouça a mensagem de julgamento e acorde. E se arrepende. Busque a este Deus e clame. Essa mensagem ela é importante, porque talvez você está pensando, nossa pastor, que mensagem difícil de ouvir. Mas irmãos, todo anúncio de julgamento da Bíblia, da palavra de Deus, é ao mesmo tempo uma oportunidade de arrependimento. Toda vez que a Bíblia diz, olha, Deus irá julgar, Deus irá descer em poder, ela está dando uma chance para aqueles que ouvem essa mensagem se arrepender. Como os moradores de Nínive ouviram uma mensagem de destruição, 40 dias e essa cidade será destruída. E isso é tudo que Jonas pregou. Ele não falou do amor de Deus em momento nenhum, ele não falou do perdão de Deus em momento nenhum. Tudo que ele falava era 40 dias e vocês morrerão, 40 dias e vocês morrerão, por causa do pecado de vocês. Aquelas pessoas se arrependeram e Deus não destruiu a cidade. Todo anúncio de julgamento é uma chance de arrependimento. Por isso que nós, eu e você, que confiamos em Cristo, que descansamos em Cristo, também precisamos dessa mensagem. Porque o pecado entra em nossos corações e nos distancia de Deus. Mas então nós lemos na palavra sobre o julgamento de Deus e nós acordamos e nós percebemos que estamos longe dele e nos arrependemos e voltamos para ele. A mensagem de julgamento é uma chance de se arrepender. É uma chance de se arrepender. Esse provérbio não está na Bíblia, mas, de certo modo, faz sentido com o que estamos falando. Aquele velho ditado, quem avisa, amigo é. Deus avisa do seu julgamento. Deus está avisando você e a mim, nesta noite, que Ele descerá em poder para julgar toda a idolatria. Se arrependa imediatamente, busque o perdão. Mas não só isso, não só a idolatria, como todo o pecado será julgado. É o que o profeta continua do versículo 8 ao 16. Preste atenção, primeiro, a partir do versículo 11. Depois nós vamos ver o 8 ao 10. Mas do 11 ao 15, o que nós temos aqui não é uma lista de nomes difíceis ou uma sugestão de nomes de se colocar no seu filho. Não é isso. O que nós temos aqui são 10 cidades do reino de Israel, tanto do norte como do sul. E essas 10 cidades, o seu nome original tinha um significado. E o profeta aqui está fazendo um jogo de palavras, um trocadilho com o significado dos nomes da cidade. Então, por exemplo, no versículo 11, ele fala, ainda no versículo 10, ele fala sobre Bet-Leafra, que significa cidade do pó. E o que ele diz para os moradores dessa cidade? Revolvei-vos no pó, rolem no pó, como sinal de arrependimento. A cidade do pó deve se rolar no pó. Versículo 11, moradora de Safir,
Safir significava cidade da beleza, e o que o profeta está dizendo é em vergonhosa nudez. A moradora de Safir passará, a cidade que se orgulha pela beleza, terá vergonhosa nudez. Moradora de Zaanã não pode sair, mas o que significa Zaanã? Significa avanço ou ir adiante. Em outras palavras, era a cidade que deveria ir em frente. O que acontecerá com essa cidade? Não sairá do lugar, ficará presa, não pode sair. O profeta continua e fala a respeito de Bet-Ezel e disse: tira de vós o vosso refúgio, o pranto de Bet-Ezel. Bet-Ezel significa cidade que toma a força, que pega para si. E essa cidade, a única coisa que conseguirá tomar para si é o pranto. É o pranto. A moradora de Marote, ele diz, suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Marote significa cidade amarga. Essa cidade amarga suspirará pelo bem diante da justiça de Deus. Laques, no versículo 13, era uma cidade conhecida por seus avanços tecnológicos, uma cidade que confiava tremendamente na sua tecnologia, no seu poderio de armas e coisas do tipo. E o profeta está dizendo, olha, ata os corcéis ao carro, em outras palavras, prepare as suas carroças, esses carroças de cavalo que vocês têm, que são a coisa mais tecnológica da época, que te dá vantagem nas guerras também. Prepare-os, porque a justiça de Deus está chegando. O que o profeta está fazendo? E ele continua usando outras cidades. Moreset Gate significa cidade noiva. Aquisibe, a cidade do engano. Moressá, a cidade de posses. E se você ler depois com mais calma, você vai perceber que existe um trocadilho ou um jogo de palavras com o significado dessas palavras. A mensagem do profeta é a seguinte, veja, eu estou citando essas 10 diferentes cidades para mostrar que ninguém escapará da justiça e nenhum pecado ficará encoberto. Não é apenas a idolatria que já foi condenada, mas todos os outros pecados. Os que confiam em sua tecnologia cairão, os que veneram a beleza cairão, os que não vão adiante com a mensagem do reino, mas ficam parados, ficarão presos. Muitos se revolverão no pó. Nenhuma cidade, nenhum pecado ficará impune. Deus não se esquece de nenhuma falha. E a descida do Senhor em julgamento é por conta da idolatria e por todos os outros pecados. Todas as outras falhas serão punidas. Isso que o profeta está nos ensinando. Qual é o pecado que você tem escondido de Deus? Que você acha que está seguro? Lembre-se, nenhum pecado ficará encoberto. Nenhuma transgressão ficará impune. Não há nada que você possa fazer que o Senhor Deus não saiba e não conheça. E tudo aquilo que desagrada a Ele, tudo aquilo que ofende a santidade dEle, será punido, será julgado. Arrependa-se de todos os seus pecados. A idolatria é o principal, é o primeiro, mas existem muitas outras falhas no meu coração e no seu coração que devem ser arrependidos. Use essa mensagem como um alarme no seu coração. Acorde, levante-se do seu pecado e mude as suas ações, os seus desejos, os seus pensamentos. Arrependa-se, porque o Senhor Deus descerá em poder para julgar todo o pecado. Mas quando esse julgamento vir, nós vemos que o profeta nos ensina também sobre como devemos responder a esse julgamento. Olha o que ele fala no versículo 8 e 9. Textos proféticos às vezes nos confundem um pouco, porque ao mesmo tempo, no versículo 7 nós temos Deus falando, no versículo 8 continua na primeira pessoa, por isso lamento, mas nós ficamos na dúvida se é Deus ou não, mas aqui quem está falando é o profeta, é a reação do profeta diante do anúncio do julgamento de Deus, e ele diz, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes.
porque as suas feridas são incuráveis. As feridas do povo de Deus, depois do julgamento de Deus, são tremendas, grandes, incuráveis. E isso faz o profeta angustiar, lamentar, se entristecer. Ele diz lá no versículo 10, não anuncieis em Gate, nem choreis. Aqui ele está fazendo uma alusão ao que Davi falou para o povo quando Saul morreu. Você pode ler o livro 1 Samuel. 2 Samuel, depois que Saul morre, Davi fica sabendo da morte de Saul, e Davi diz, olha, não anuncieis em Gate, ou seja, não vá na terra do inimigo e se glorie na morte de Saul, não comemore, não conte, isso é algo triste, é motivo de lamento e pranto. O julgamento de Deus é algo que deve nos trazer ao arrependimento. E quando nós vemos esse julgamento acontecer com outras pessoas, deve nos trazer ao lamento por essas pessoas. Pastor, não estou entendendo. É mais ou menos assim. Você sabe que tem algo errado acontecendo, e quando essa coisa vem à luz e é punida, você se alegra com isso, e você se exulta e comemora com a punição do outro. É claro que existe uma alegria da justiça feita, existe uma indignação adequada e verdadeira. Quando um crime terrível é cometido e essa pessoa é presa, isso é algo bom, a justiça foi feita, é verdade. Mas ao mesmo tempo, quando nós vemos o povo de Deus sendo punido corretamente, justamente, pelas práticas erradas do próprio povo de Deus, nós não devemos olhar e nos alegrar com isso. Talvez você já tenha feito isso ou presenciado algo do tipo. Igreja tal está crescendo e nossa igreja não cresce, mas eu sei que eles estão fazendo algo errado, passam-se os anos, é descoberto o que eles estão fazendo de errado e aquela igreja é acabada. Isso não é motivo de alegria. Isso não é motivo de comemoração. Você deve lamentar porque o povo de Deus está sofrendo por conta dos pecados deles. Não é indignação contra Deus, não é falta de contentamento contra a justiça, mas ao mesmo tempo não é se alegrar no julgamento. O próprio profeta Miqueias vai falar lá no capítulo 6 que nós devemos amar a misericórdia. E se você não sabe o que isso significa, lembre-se da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo retorna, como que o filho mais velho reage? Ele fica bravo e irado com o pai que perdoou o filho. O filho mais velho não amava a misericórdia. O filho mais velho queria que o filho mais novo, que abandonou o pai, que merecia a punição, fosse punido. Quando nós somos chamados para amar a misericórdia, para não celebrar, anunciar a punição de Deus para o mundo, mas lamentar quando o povo de Deus é punido. Por quê? Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos, essa mensagem é para mim e para você. Nós precisamos urgentemente ouvir sobre o julgamento de Deus. Porque não há pecado que permanecerá coberto e Deus descerá em poder. No fim, todos os seus pecados ou estão sobre você, ou sobre Cristo Jesus. E se estão sobre você, sobre os seus ombros, eu lamento, nós lamentamos pela sua vida. Terrível coisa cair na mão do Deus vivo. O julgamento de Deus virá, ele descerá em poder, os montes derreterão, nenhum pecado ficará encoberto. Não há dúvidas quanto a isso. Os seus pecados ofendem a santidade de Deus. E Ele justamente pune o pecado. Ele não é malvado por fazer isso. Ele está sendo Deus. Se Ele não punisse o pecado, Ele não seria Deus, porque Ele não seria justo. E Ele é justo. Ele é santo. Toda vez que você peca, você está sujando a santidade dEle. Por isso, mais uma vez,
olhe para essa mensagem e se arrependa. Porque existe uma solução, e apenas uma solução para o nosso pecado: Jesus Cristo. E não é que, se você crê em Jesus Cristo, Deus deixou de julgar o seu pecado. Não, não é isso. Deus deixou de ser justo porque você crê em Jesus. Deus escolheu fechar os olhos para as suas falhas porque você balanceou a balança com a sua fé. Não é isso. A fé em Jesus te salva, porque Jesus suportou o julgamento. Essa ira terrível que derrete os montes, Jesus suportou sobre os seus ombros. A justiça de Deus se cumpriu em Jesus Cristo. E por isso que, se você crê nele, você pode olhar para uma mensagem de julgamento e se alegrar na justiça de Deus cumprida em Jesus Cristo, no perdão dos pecados que você tem em Jesus Cristo, e se lembrar da santidade de Deus para viver uma vida de obediência. Ou os seus pecados estão sobre o seu ombro, ou sobre Cristo. Qual é a sua escolha? Mais uma vez, será que você vai deixar a falsa sensação de segurança? Deus está longe. Eu estou bem, eu sou forte. Essa história não é verdade. Te impedir de vir para Cristo? Trema diante de Deus. Ele é santo e poderoso, e nenhum pecado ficará encoberto. Arrependa-se hoje e se entregue nas mãos de Jesus Cristo. Nele há salvação, nele há esperança. Só nele, em ninguém mais. A palavra do profeta Miqueias nos ensina isso, que Deus descerá em poder para julgar a idolatria e todo o tipo de pecado. Você vai continuar fingindo que Deus não existe, ou vai se humilhar diante dele, correndo para Cristo Jesus? Você vai ignorar o iminente julgamento de Deus, ou vai se arrepender, utilizando-se desta oportunidade que ele te dá hoje de arrependimento? Que você possa realmente atentar-se para esta mensagem.